Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando hoje o primeiro vídeo da série Funções do Excel no Mundo Corporativo. E vamos começar pela função PROC-V, que é uma das funções mais importantes do Excel para o mercado de trabalho. Meu nome é Cássio Ribeiro e agora vamos embora para o conteúdo. Bom, para ensinar o PROC-V para vocês, eu trouxe essa tabela com histórico de vendas de diversos produtos. Então nós temos data da venda, código do produto, código do cliente que comprou aquele produto, quantidade vendida, preço unitário e total de vendas, que é preço unitário vezes quantidade vendida. Vocês podem notar que o preço unitário ele está vazio. E para isso nós vamos utilizar a fórmula PROC-V e vamos puxar essa informação de uma tabela auxiliar chamada Cadastro Produtos. Nela eu tenho o código do produto, o produto, a marca daquele produto e o preço unitário, que é a informação que nós vamos buscar. Não sei se você reparou, mas em cima dessas duas tabelas tem um nome. Aqui eu tenho tabela fato e aqui nós temos tabela característica. O que significa isso? A tabela característica é onde eu tenho dados únicos, geralmente são tabelas de cadastro. Então aqui eu só tenho uma vez o DT1, uma vez o DT2, uma vez o DT3 e assim por diante. É muito importante quando você for puxar dados com a fórmula do PROC-V de outra tabela, que essa tabela seja uma tabela característica, onde eu tenha dados únicos, beleza? Porque se eu tiver, por exemplo, duas vezes o DT1, isso pode dar um problema. Vamos supor que esses dois aqui são DT1. Quando eu utilizar a fórmula do PROC-V, ele só vai pegar esse primeiro valor, mas eu tenho dois. Então, qual o valor que seria o correto? Não dá para saber. Então, lembre-se disso. Quando for puxar informações de uma tabela para o PROC-V, puxe informações de uma tabela característica onde eu tenha dados únicos, beleza? No caso da tabela de vendas, ela é uma tabela fato, onde fatos acontecem, ou seja, várias vendas acontecem aqui o tempo inteiro. E essa tabela fato, a gente pode ter o mesmo dado repetido diversas vezes. Então eu posso fazer venda do DT21 diversas vezes, do DT7 também, e assim por diante, beleza? Sabendo disso, vamos para a construção da fórmula. Olha só. Dá um igual e digita PROC-V. E olha que interessante, o que significa esse PROC-V? O PROC significa procurar e o V significa na vertical. Olha só que interessante como essa fórmula funciona. Vocês podem reparar que as duas tabelas têm uma coluna em comum. Código do produto tem aqui na base vendas e também na base cadastro produtos. É através dessa coluna que elas vão se conectar nessa fórmula do PROC-V. Então, eu vou falar para o Excel, eu quero o preço unitário do DT21. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui na coluna A da tabela de cadastro produtos, ele vai procurar na vertical, que é o PROC-V, quando ele encontrar o DT21, ele vai até o valor que estamos querendo, que é preço unitário, beleza? Muito importante você entender isso. Então vamos lá. Dá um igual, digita PROC-V e dá um tab para abrir a fórmula. A primeira coisa que ele pede, o primeiro argumento é o valor procurado. Qual o valor que eu estou procurando? Nós estamos procurando o código do produto, que é a informação que contém o preço unitário. E eu tenho essa informação de código do produto nas duas tabelas, beleza? Então seleciona código do produto. Agora dá um ponto e vírgula para a gente ir para o próximo argumento. E o que ele pede agora é matriz tabela. A matriz tabela é onde se encontra o valor que nós queremos retornar. O que nós queremos retornar? Não é preço unitário? Preço unitário não está em cadastro produtos? Então é essa minha matriz tabela. Tem um detalhe muito importante. A primeira coluna da seleção precisa ser a coluna do valor procurado. O nosso valor procurado é código do produto. Então, necessariamente, eu preciso selecionar essa coluna. Eu não posso simplesmente chegar e selecionar somente a coluna do preço unitário. Beleza? Então, vou selecionar aqui desde código do produto até preço unitário. Vou fazer a seleção de toda essa tabela.
beleza? Tranquilo, selecionamos a nossa matriz tabela, agora ele pede número, índice, coluna. E o que seria isso? Ele quer saber dentro da matriz tabela qual é o número da coluna que está o valor que eu quero retornar. Olha só, a matriz tabela começa aqui em código do produto, então essa é a primeira coluna aqui da nossa matriz tabela. Então essa é a coluna 1, beleza? Produto é a coluna 2, marca é a coluna 3 e preço unitário é a coluna 4 da nossa matriz tabela. Então vou apagar aqui e colocar o número 4, pois é na quarta coluna da matriz tabela que nós queremos retornar o valor, beleza? Dou um ponto e vírgula novamente. Agora ele pergunta se eu quero correspondência aproximada ou se eu quero correspondência exata. Galera, em 99% dos casos você vai utilizar correspondência exata, beleza? Só existe uma situação em que você vai utilizar correspondência aproximada. Eu vou deixar nos cards aqui em cima um vídeo. Depois que acabar essa aula, corre lá para você entender como utilizar e em qual situação utilizar correspondência aproximada, beleza? É muito importante você saber disso também. E olha só, nesse caso vamos utilizar correspondência exata, porque nós estamos procurando o código dos produtos. Eu não quero um valor aproximado de DT21, eu quero exatamente o DT21, beleza? Então vai ser falso ou correspondência exata. E agora eu vou fechar o meu parênteses e dar um Enter. Olha só que legal, ele retornou todos os valores de preço unitário, beleza? Galera, essa foi a aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Te vejo na próxima semana. Muito obrigado e tchau!